numa exegese bíblica. Também considero, e aí foi o que foi falado antes e que já foi falado em áudios anteriores, na minha forma de entender, existe uma diferença entre filosofia cristã e fé cristã. É por isso que o Colin Brown diz que ele teve uma dificuldade de encontrar livros que fizessem uma ligação com filosofia e a fé cristã. Porque essa ligação entre e filosofia cristã, ela já existe. Mas com a fé cristã é mais difícil. Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença? A gente pode voltar aqui a Agostinho para entender isso. Agostinho tem uma frase muito célebre que diz que creio para compreender e compreendo para crer. Ou seja, o princípio é realmente a fé. O princípio está na crença. Mas a partir do momento em que você crê, você passa então a compreender. E na medida em que você vai compreendendo, mais você vai alcançando uma fé mais madura. Como Paulo nos diz lá, né? Você utilizando aquela figura da alimentação, você passa então de algo do leite, de algo pastoso, líquido, para um alimento sólido, mais consistente, mais nutritivo. Você amadurece a sua fé. E é o que Agostinho traz, por exemplo, no livro 1 de Solilóquios, ele trata lá, fazendo uma correlação muito clara com 1 Coríntios 13, a questão da fé, da esperança e do amor, em que ele diz que tudo principia pela fé. Ele utiliza até a figura de um doente, uma pessoa que está com uma doença. Ele diz, um doente ele tem que acreditar que ele vai tomar um remédio e vai ficar curado. Então, da mesma forma, nós temos que ter fé que a verdade existe. Se a gente não tem fé que a verdade existe, a gente cai no ceticismo. E atualmente, em nossos tempos, podemos se decair também no niilismo. Mas então, seria basicamente isso. No Agostinho, a filosofia cristã ela é um exercício da razão que vai se aproximando e argumentando e explicitando os mistérios da fé cristã, embora não os esgote. Não tem como o Agostinho esgotar, por exemplo, a Trindade, porque isso cabe somente a Deus. Existe um limite, uma insuficiência das nossas palavras, da nossa lógica humana, ela vai até certo ponto. A partir de certo ponto, ela precisa da misericórdia de Deus em sua iluminação para que se complete o processo. Então, quer dizer, principia na verdade pela graça. E eu também parto um pouco dessa dimensão, né? Eu citei até em áudios anteriores uma frase do C.S. Lewis em que ele diz que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Quer dizer, e aqui é onde a gente tem a diferença. Filosofia cristã é algo muito interessante, é uma elaboração em torno da mensagem revelada, mas ela não é, ou ela é uma parte só da fé cristã. Eu gosto de usar a imagem de uma fotografia. Alguém pode tirar uma fotografia de algo, uma fotografia familiar, por exemplo, e essa fotografia é muito importante. Quando a gente para e depois de 30 anos vai olhar uma foto, aquela foto é rica em significados e remonta a muitos afetos, lembranças. Quer dizer, uma foto é algo interessante. Nesse sentido, a filosofia cristã ela é como que uma foto da, do cristianismo, mas ela não é tudo. Porque o cristianismo ele é bem mais do que isso. E ele escapa do âmbito teórico.
Na filosofia, nós temos a área chamada filosofia da prática. Algumas pessoas acham que filosofia da prática diz respeito à prática. Na verdade, não. Filosofia é sempre uma atividade teórica. Desde os gregos e em Platão e fundamentalmente em Aristóteles é definido isso. Para os gregos, pensar em torno da prática é você teorizar em torno da prática. Então, mesmo uma filosofia da prática, ela é uma teoria acerca da prática. E cristianismo não pode ser meramente uma teoria. Como está dito lá na Bíblia, a fé sem as obras é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé se eu não pratico, se eu não ponho em prática, se eu não executo esta minha fé em boas obras. E aqui note-se, não é que as boas obras são o fundamento da salvação. O fundamento da salvação é a graça de Deus em Cristo Jesus. E em recebendo essa graça, nós somos capacitados para então realizar as boas obras, que são as obras de caridade. E é a mesma questão. Se fosse necessário que todo mundo estudasse filosofia para passar a ter fé, seria bem complicado. E não é assim. A gente encontra, às vezes, algumas pessoas que não sabem ler, mas que têm uma fé muito consistente. Porque a fé vem pelo ouvir, dizem as Escrituras. Então a pessoa muitas vezes escuta, crê, passa a praticar e ela tem uma fé muito maior do que, às vezes, as pessoas doutas. Eu gosto muito da figura que é utilizada, da história que é utilizada no começo do Evangelho de Lucas. Quer dizer, o anjo aparece ali a duas pessoas. Uma era o sacerdote Zacarias, que estava ministrando no Santo dos Santos. Quer dizer, uma alta figura em torno da liderança religiosa judaica. E a outra é Maria, que era uma mulher do povo. Só que o homem douto, que era Zacarias, o sacerdote, ele duvida. E Maria não. E aí sim, Maria dita bem-aventurada para sempre. Lembrada assim, não é? E Zacarias ficou lá, recebeu aquele castigo, ficou mudo até o nascimento de João Batista. Então, é isso basicamente, né? Maria, nesse caso aí, era a mulher inculta, mulher do povo, mas ela tinha uma fé, demonstrou uma fé naquele momento ali muito mais forte do que a de Zacarias, que era um homem douto. Então, a fé não necessariamente, e é isso, o cristianismo é isso, a filosofia cristã é importante, mas a fé cristã é mais do que isso, né? A fé cristã está na prática. Tem um livro, aliás, um filme, que tem uma cena que eu acho muito interessante, em que uma pessoa pergunta aonde está Deus? E aí o sujeito diz assim, eu vou te levar e mostrar Deus. E eles entram lá num salão e tinham alguns mendigos e um homem entregando pão. E aí a imagem lá do filme, ela focaliza bem na hora em que a mão entregando o pão encontra a mão do mendigo pegando o alimento, né? E aí ele diz, ali está Deus. E é justamente isso, né? Todos nós, somos esse mendigo. Carentes não só no sentido material, não só de um pão material, mas também de um pão sobremodo, né? De um pão espiritual. Então estamos com as mãos estendidas àquele Cristo que nos oferece, que se oferece enquanto pão da vida, enquanto a água que faz com que não tenhamos mais sede. E é isso, precisa da prática. Então, nesse sentido, é que se funda uma dificuldade também nesse livro do Colin Brown,
Quer dizer, entenda-se isso, não é uma ligação da filosofia com a filosofia cristã, não é isso. Ou é mais do que isso. É uma ligação da filosofia, de uma forma geral, com a fé cristã. E a fé cristã, nesse sentido, ou não é somente teórica. E aí se coloca uma dificuldade muito grande, é por isso que ele coloca que é um casamento difícil, às vezes que não é ideal e que talvez não seja nem possível fazer esse casamento. São reflexões em torno disso. Começou-se a tratar então também de Agostinho, continuando aqui o resumo, tratou-se de Agostinho e vai-se ainda tratar no próximo áudio e posteriormente trazer as considerações que o Colin Brown faz acerca de Platão e Aristóteles. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.